Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Sentimento Tricolor. Esse que deve ser, se nada acontecer diferente, o penúltimo vídeo do ano. A expectativa é que ter esse e mais um amanhã, dia 31. Lembrando que eu tô gravando esse vídeo dia 30 de dezembro. Então, muito obrigado de cara você que clicou aqui para poder assistir. Muita gente já de férias, já tá desligado desse negócio de futebol. Mas a gente não para. Aqui é futebol, é Fluminense, 365 ou 66 dias por ano, viu? Então sejam muito bem-vindos, muito obrigado. Para você que está chegando agora e não me conhece, muito prazer, meu nome é André Luiz, aqui é o canal Sentimento Tricolor, a casa do torcedor do Fluminense, mas torcedores de todos os clubes do Brasil são bem-vindos, viu? Ontem à noite eu fiz uma live aqui no canal sobre o mercado da bola, onde nós passamos pelas saídas e chegadas de jogadores de todos os clubes da Série A, mais o Santos Gigante está na Série B, está bastante movimentado, se movimentando bastante no mercado da bola, e nós falamos sobre o Santos também. Então, se por acaso você torcer para outro clube e tiver caído aqui nesse vídeo, seja muito bem-vindo, tá? Sei que você está ansioso, André, contratação, Luiz Henrique, coisa e tal. Então, galera, tá muito devagar, tá? De ontem para hoje nós não temos notícias nenhuma sobre nem chegada e nem saída de jogadores do Fluminense, todo mundo de férias, jogadores, né? Diretoria continua trabalhando, mas sem novidade nenhuma. A última atualização que eu tive foi sobre a situação do Nino, o interesse do Bet, que eu falei bastante sobre isso na live de ontem, e vai ficar aqui no card, quando encerrar esse vídeo, vai estar o cardzinho aqui para você poder clicar e assistir a nossa live, mas novidade nenhuma. Então, eu resolvi trazer aqui essa notícia, que pode ser uma revolução no futebol brasileiro, tá? A gente sabe a zona que é a CBF, eu falei sobre isso aqui ontem, minha preocupação com a possível saída do Diniz do Fluminense para ser efetivado na seleção brasileira, e 30 clubes, mais 8 federações, soltaram uma carta de manifesto. E o Fluminense está entre eles. Então, eu não sei, posso estar viajando, mas para mim, isso é um spoiler. E esse candidato, primeiro candidato, a presidente da CBF, que o Fluminense, assim como mais 29 clubes e 8 federações estão apoiando, se o Fluminense está apoiando, é porque com certeza o Mário já deve ter feito contato e esse cara deve ter falado que não conta com o Diniz, que vai trazer um treinador estrangeiro ou algo do tipo. Pode ser viagem na minha cabeça? Pode. Mas se o Fluminense está apoiando esse candidato a presidente da CBF, eu acho que alguma coisa ele sabe. Não é possível que ele seria tão inocente assim de apoiar um candidato que depois de eleito vai tirar o Diniz do Fluminense. Então eu vou colocar aqui na tela para vocês agora a carta, uma espécie de carta de manifesto, que, repito, 30 clubes mais 8 federações. O curioso é que os 3 clubes rivais do Fluminense no Rio de Janeiro não assinaram esse manifesto. Flamengo, Vasco e Botafogo não estão aí, e nem a FERJ, e nem a Federação Carioca de Futebol, tá? Isso quer dizer que eles irão apoiar algum outro candidato. Você fica curioso com isso? Eu não. Eu, quando o assunto é relacionado a isso, galera, eu enxergo maldade em tudo, tá? Então, tá o Grêmio, clube grande da Série A, que também não assinou esse manifesto. Eu vou colocar a lista aqui daqui a pouco para vocês poderem ver, tá? Unidos por um novo futebol, diz a carta. A carta datada de ontem, tá? Dia 29 de dezembro. Há pelo menos uma década, o futebol brasileiro tem sangrado. Afastados ou banidos, nenhum dos últimos 5 presidentes da CBF terminou o seu mandato. O futebol sofre como nunca antes. Ingerências externas que tumultuam o já complexo ambiente do esporte, a pretexto de interesses individuais duvidosos. Deixa eu colocar o óculos aqui, porque não tem necessidade de eu ficar forçando, né? Incomodados com este cenário, que gera estagnação e atraso no esporte mais popular do país, as 8 federações estaduais e os 30 clubes das séries A e B do Campeonato Brasileiro, aqui signatários, se uniram e iniciam um movimento único e inédito. Estamos convictos de que o futebol brasileiro necessita de uma mudança efetiva, com um projeto moderno e ambicioso, e manifestamos por meio desta carta apoio público à eleição de Reinaldo Carneiro Bastos a presidente da CBF para o próximo ciclo. Só para explicar para você quem é o Reinaldo Carneiro Bastos, ele é o presidente da Federação Paulista de Futebol, tá? Federação Paulista de Futebol, que é a federação mais importante do Brasil.
ok? Então é um cara com experiência. Né? Com todo respeito, não é o presidente de uma federação do Acre, lá do norte do Brasil, que não tem tanta experiência assim no meio do futebol. Nada contra as regiões, pelo amor de Deus. Eu tô falando de experiência no futebol. A Federação Paulista é a maior federação e mais importante federação do Brasil, tá? Nos colocamos à disposição da FIFA e da Conmebol, que atentas vêm ao Brasil no próximo mês para acompanhar o processo eleitoral que será realizado. Estaremos unidos para apoiar a lisura e transparência deste processo, para que o futebol brasileiro saia de uma vez por todas desta situação lamentável em que se encontra. Aí aqui, pessoal, tá a listagem das federações estaduais e dos clubes, ok? Você vai sentir falta aí, por exemplo, dos 3 rivais aqui do Rio de Janeiro, mais o Grêmio, que tá ausente dessa lista aí. Tá legal? Então, assim, eu acho que realmente o futebol brasileiro tem que se unir. O ideal, cara, o ideal é que todos os clubes e federações se unissem em torno de um nome só. Eu não sei se você concorda com isso, mas alguém que fosse uma unanimidade, tá? Mas a gente sabe que isso não vai acontecer, porque cada clube tem os seus interesses, né? Por que 30 clubes entre os principais do Brasil estão ali e Flamengo, Vasco, Botafogo e Grêmio não estão? Porque, obviamente, eles vão apoiar um outro candidato. Por que a Federação Carioca não está ali? Por que a FERJ não está nessa lista aí? Porque a FERJ, com certeza, vai apoiar um outro candidato. É por isso, entre outras coisas, que eu não acredito na liga. Eu não acredito que vai ter uma liga no futebol brasileiro. Porque os clubes não conseguem se unir de maneira alguma. É sempre olhando primeiro os seus benefícios e depois olhando melhor para o futebol brasileiro. Tá? O futebol brasileiro precisa mudar. Como diz aí na carta, os últimos 5 presidentes não terminaram o seu mandato. Cara, isso é um absurdo. Eu não sei o que é pior. Se é ser governador do Rio de Janeiro, e todos os últimos foram afastados ou presos, ou a CBF, que por acaso fica no Rio de Janeiro. É impressionante, cara. São dois... É uma presidência e um cargo de governo. São 2 cargos, né? Cargo era a palavra que eu queria falar. Que parece que é amaldiçoado. É governador do estado do Rio de Janeiro e presidente da CBF. Os caras não conseguem terminar o seu mandato. É impressionante. É impressionante. Então, o fato do Fluminense estar nessa lista e estar apoiando esse candidato, presidente da Federação Paulista de Futebol, eu acredito não é possível que o Mário não tenha entrado em contato com ele e tenha sondado ali a situação do Diniz. Então, provavelmente ele falou, não, cara, a gente tem a intenção de trazer um técnico estrangeiro, a gente não vai ficar com o Diniz, ou vamos contratar um outro técnico brasileiro, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Mas que tenha deixado claro para o Mário que a ideia dele se vencer não é continuar com o Diniz. André, por que você fala tanto do Diniz? Porque ele é o 5º melhor técnico do mundo. E é técnico do Fluminense. E todo o planejamento que está sendo montado para 2024. E você não se esqueça, o planejamento para a Copa do Mundo de 2025 ele já tem que começar a ser montado agora. Ganhar é quase impossível, se eu não diria impossível. Mas o Fluminense tem que ir lá e fazer um bom papel. Tem que ir lá e representar bem o futebol brasileiro. Qual a imagem que o Fluminense vai passar para o mundo disputando essa Copa do Mundo de clubes em 2025? Não vale a pena ir para o Mundial para ser espancado por todo mundo, né? Então tem que formar um time forte. Esse time forte, ele passa muito pela permanência do Diniz como técnico do Fluminense até lá. Então, assim, qualquer assunto que envolva CBF, eleição, novo presidente, interessa diretamente ao Fluminense. E toda vez que tiver uma notícia nesse sentido, eu vou trazer aqui no canal para manter você, torcedor, que clica aqui, assiste os nossos vídeos, muito bem informado sobre isso. Tá legal, pessoal? Muito obrigado você que chegou até aqui. Não vou te desejar feliz ano novo, porque eu quero encontrar com vocês amanhã ainda, no último vídeo do ano, tá bom? Então, muito obrigado por você clicou e você que ficou até o final. Um forte abraço para você, desejo um excelente final de semana e amanhã a gente se encontra para passar aí a mensagem de feliz ano novo. Tá legal? Fiquem com Deus, galera. Forte abraço. Saudações tricolores.